Iniciamos já. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane, eu sou gerente comercial do time de novos e parcerias. E hoje viemos trazer um tema para vocês, como funcionam os leilões de imóveis, né? Hoje o nosso convidado é o Vicente Paulo Filho, que é empreendedor, investidor, bacharel em Direito, leiloeiro oficial e fundador da VIP Leilões. Tem se dedicado a criar novos negócios inovadores em várias áreas ligadas ao mercado de leilões, com o objetivo principal de tornar o leilão acessível a todos. Vicente, um prazer estar aqui dividindo essa sala contigo. Obrigado, Tati. Obrigado, Imóvel. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Acho que esse é um papo maravilhoso, acho que é uma oportunidade imensa da gente levar esse assunto que nós gostamos tanto e que tem muita gente com curiosidade a respeito. Acho que vai ser um momento especial para a gente falar de imóveis e principalmente do mercado de leilões. Sim, não tenho dúvidas, Vicente. E até estou aqui representando a tantas dúvidas que se tem com relação a esse tipo de negociação, né? Muitas pessoas ainda desconhecem os leilões, possuem receio, hesitação, tudo do que tange a aquisição de imóveis através desse meio, né? Não conhecem, não compreendem seu funcionamento como um todo, suas regras, como podem participar, como é a questão dos lances, formas de pagamento. São Legal. Diversos pontos de atenção, né, que se tem, mas eu acho que isso é uma coisa que estamos aqui para desmistificar, né? Entendemos que, como portal, o Imóvel Web tem oportunidade, através dessa audiência, de todos os usuários, anunciantes, de toda a cadeia que está conosco participando dessa jornada, né? É o objetivo principal da gente trazer esses conteúdos, né? Então, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente tem, inclusive, Vicente, não sei se você conhece, eu creio que sim, até por conta da nossa parceria, uma página específica que traz muitos conteúdos, né? Tanto para o mercado dos usuários, no que tange a aquisição de imóveis, como também para o mercado que trabalha, né, no setor. E a gente, através de diversas comunicações que temos feito com o nosso público, a gente recebeu muitas dúvidas, de pessoas que queriam conhecer, né, leilão. E a gente falou, poxa, por que não trazer esse tema aqui para a mesa, né? Trazer a VIP, né, que já é a nossa parceira oficial, você que a representa, né? E da gente poder trazer mais esse conteúdo. Então, Tati, olha, eu só tenho a agradecer, tá? Imóvel Web sempre muito inovador, trazendo tudo isso. Um abraço ao Léo, a todo o time. Eu acho que essa iniciativa de vocês, não só enquanto parceria de novos negócios, mas principalmente como o avanço em abordar esses temas, né? Em discutir, em trazer, em dar informação para o leitor de vocês, para o cliente de vocês. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade imensa. Olha, estou aqui disposto a qualquer assunto, a qualquer pergunta que aborde esse tema maravilhoso. Inclusive, deixo aqui à disposição de todos para fazer perguntas no nosso chat. Nós vamos conduzir essa conversa através de perguntas e respostas, né? Até porque Legal. A gente já as obteve através das nossas pesquisas, mas fiquem à vontade ao público que nos assiste para também direcionar as suas perguntas em nosso chat, tá? E aí eu vou começar aqui, Vicente, te perguntando o que é e como funciona o leilão de imóveis. Legal, pergunta que já vai possibilitar que a gente dê uma abordagem de maneira geral. Leilão de imóveis é uma modalidade, tá? Uma modalidade onde você comercializa imóveis, onde você leva a pregão público, a arrematação pública, imóveis de várias origens, tá? Então você tem imóveis que são oriundos de recuperação de financiamento, você tem imóveis oriundos de processos judiciais, e você tem imóveis oriundos de pessoas físicas ou jurídicas que desejem levar seus imóveis a leilão. Então, leilão é uma modalidade realizada de acordo com legislação específica. Isso é muito interessante, Tati, a gente destacar que as pessoas, por desconhecimento, e aí eu sempre dou esse destaque, quanto mais a gente conhece, né, mais a gente se permite testar e a gente pode se aprofundar no tema. Então, assim, leilão é uma modalidade de venda regulada no país, que tem uma legislação extremamente consolidada, que é conduzido por leiloeiros oficiais,
são agentes públicos, com fé pública, que dão a chancela da legalidade, da transparência daquela negociação que está acontecendo ali. Então, o leilão é uma modalidade, assim, trazendo bem tecnicamente, mas ao mesmo tempo com uma comunicação bem clara, é uma modalidade de comercialização pública através de um agente público, quer dizer, existe um profissional com fé pública para garantir a lisura daquela transação de imóveis que vem de todos aqueles que desejem alienar seus bens por essa modalidade. Então, obviamente, a gente tem no imaginário o leilão como, o leilão, conheço o leilão de igreja, o leilão de quermesse, eu vi um leilão de cavalo uma vez, eu tive... o pregão em si é aquilo. Claro que existe toda uma formalidade legal, né? Existe toda o arcabouço jurídico por conta disso, que a gente vai abordar no decorrer do nosso papo aqui, mas, em si, o leilão é uma modalidade de comercialização pública, onde as pessoas podem ofertar seus bens publicamente. Tá. E como funciona o leilão propriamente, né, Vicente? Porque a gente ouve falar de leilão, aquela coisa meio que pública, todo mundo dando lance, né? Isso Mas é legal a gente... você... Isso é legal você trazer, porque hoje está um pouco diferente, né, com o mundo da pandemia, né? Exatamente, eu até ia trazer isso, porque eu entendi o leilão como aquela questão mais presencial, que estava ali todo mundo levantando a sua mão, dando aquele seu lance, mas hoje a gente está vivendo esse cenário que acho que oferece uma outra modalidade, seria os leilões online, por exemplo, é assim que podemos chamar? Isso é muito interessante. Gente como funciona. Isso é muito interessante você abordar pelo seguinte, porque essa modalidade, essa forma de disputa lance a lance, onde as pessoas têm a liberdade de ofertar seus bens, né? E as pessoas podem ofertar seus lances livremente, ela desse meio presencial, esse meio de auditório, esse meio tradicional, ela já migrou para um meio misto, que a gente chama de presencial e online, no Brasil há muitos anos. Eu tenho conversado muito com as pessoas, tenho dito que a modalidade do leilão em si é uma das que provavelmente menos tenha sofrido para se adaptar a essa digitalização, vamos dizer assim, de maneira urgente, que aconteceu com todas as atividades. Por quê? Porque já eram praticados no Brasil, Tati, nos últimos anos, centenas, eu diria milhares de leilões online de imóveis, tá? Presenciais e online, com transmissão ao vivo, há anos, pelo menos uma década, com toda certeza e com toda a tranquilidade. Então, como é que funciona isso, né? Então, as pessoas podem acessar as plataformas, no caso, obviamente, através do Imóvel Web. O Imóvel Web está agora disponibilizando também uma página, né? Tem também uma página inovando, trazendo os leilões para que as pessoas tenham acesso a esse mundo, né? E lá você consegue ter acesso às informações, às ofertas, e conhecendo desse imóvel, tendo interesse, aí sim você agenda uma visita. Hoje, nas plataformas, você consegue agendar a visita, você consegue ter o atendimento online. Nós disponibilizamos aqui na Leilão VIP toda a estrutura para tirar dúvidas, orientar. Uma vez você estando seguro de que quer conhecer aquele imóvel, que quer fazer aquela oferta, aí você se cadastra no site, você faz um cadastro apresentando documentação, e a partir daí você recebe uma senha habilitada, autorizada, para que você oferte o lance. E aí, Tati, aí é como era no leilão presencial antigamente, inclusive com transmissão de áudio e vídeo. Nós temos os leilões somente eletrônicos, é importante destacar, são modalidades, né? Onde há um contadorzinho, onde você vai acompanhando o lance a lance, e tem também o áudio e vídeo com o leiloeiro, assim, batendo papo, cara a cara com as pessoas, falando o nome, vai lá, Tati, dá mais uma oferta. Então, nós conseguimos, a tecnologia, os leilões no Brasil, nós conseguimos levar para o mundo digital não só vamos dizer assim, a modalidade de venda, mas principalmente a experiência de participar do leilão, que é o mais legal. Então, o coração bate forte, o leiloeiro, você consegue acompanhar o áudio e vídeo, e o leiloeiro fala com você durante o leilão. É muito legal. Sugiro as pessoas conhecerem, participarem, assistirem, ainda que não comprem nos primeiros eventos, né? A gente sempre orienta ter muita calma, conhecer primeiro, mas o que eu posso dizer é que acontece com a mesma magia que aconteciam antes somente nos auditórios presenciais. Legal. Obrigada por ter puxado o gancho, né? Porque o Imóvel Web, de fato, criou um novo canal para leilão,
Então, convido aqui os nossos usuários, os participantes, a entrarem na home do Imóvel Web e vocês verão o nosso canal de leilão. Ali estão disponibilizadas ofertas que estão factíveis aí para esse evento, né? Para serem feitas as suas negociações por leilão. Então, obrigada por puxar o gancho também nesse assunto. E muito bacana também entender a evolução desse mercado, saber que você pode dar um lance online, né, Vicente? Sem dúvida, sem dúvida. Assistindo áudio e vídeo, Full HD, observando o leilão, vendo o imóvel que você deseja comprar, acompanhando com toda a transparência possível, quem deu a última oferta, qual era o preço que estava, que preço que está, até onde você deseja chegar naquele imóvel. Isso é muito interessante. E assim, Tati, o que a gente tem dito sempre é que é muito importante, você leu aí na minha descrição, foram até generosos, mas muito acertados em uma coisa, ao dizer que a gente trabalha muito para democratizar essa atividade, né? Para democratizar esse modelo de venda. Então, as pessoas conhecerem, tem muita gente que tem curiosidade, acha que é só para profissionais, né? Uhum. E é uma quantidade imensa de pessoas hoje que fazem negócios através de leilão no dia a dia. Então, é muito bom abordar esse tema, traduzindo, né, para as pessoas, que é muito simples, não tem nada de outro mundo. E como você enxerga, o que você entende como a principal vantagem em adquirir um imóvel em leilão? Vicente, a vantagem ou as vantagens? Conta para o pessoal o que seria. Eu destacaria várias, mas assim, tá. Bem direto. Primeira, segurança. Tá? Segurança. Porque os imóveis que vão a leilão, como eu disse no começo, você tem um leiloeiro oficial, tá, que responde pela condução daquele pregão e que observa todas as regras legais que exigem para que esse imóvel esteja em leilão. Então, você tem um edital público que transmite publicamente todas as regras de compra daquele bem. Então, isso é a primeira vantagem que eu destacaria, Tati, assim como vamos dizer assim, única, que o leilão traz publicamente. Então, primeiro, a segurança de comprar, não que as outras formas, obviamente, não tenham, mas no leilão ela é obrigatória, ela é condição principal a transparência daquele imóvel que está no leilão. Então, a primeira, a segurança. A segunda, que eu destacaria como oportunidade de fazer um grande negócio, porque os leilões, eles partem do pressuposto onde você pode ofertar o seu lance livremente. Então, você vai ofertar aquilo até onde para você é um bom negócio. Sabe? Pensa assim, cara, eu desejo comprar este imóvel até esse preço. Então, ali é o meu bom negócio. Para o outro, pode ser 5 mil a mais, R$1.000 a mais, 100 mil a mais. Para ele, é outro ponto bom negócio. Claro. A gente tem uma frase, Tati, que eu sempre digo, que é o seguinte: leilão é onde o comprador e o vendedor se encontram na melhor oferta para ambos. Sim. Então, é isso. Então, você tem a possibilidade de escolher o preço que você quer pagar. Você vai até onde o preço te agrada, né? E também, além de tudo, da variedade, eu poderia destacar a variedade dos imóveis, eu poderia destacar também a celeridade, porque a gente consegue hoje, através dos leilões, você consegue ter um rito muito rápido de transferência desses imóveis, ainda que sejam eles de origem do mercado financeiro, quer dizer, os imóveis recuperados de financiamentos, é muito célere a transcrição para o imóvel estar em teu nome. Então, tudo isso é muito, muito rápido, muito célere. E assim, por último, eu também destacaria, entre outras, vamos dizer assim, vantagens, eu destacaria a facilidade. É muito fácil você comprar um leilão de imóvel, né? É muito fácil, basta que você conheça, se aproxime, entenda, repito, conheça da forma da negociação e do imóvel, e aí você já pode negociar. Não precisa de muita coisa, sabe? Não precisa de muita burocracia. E aí cabe um destaque. Nós temos toda a assessoria para que você faça a conclusão da tua compra como um todo. No caso do imóvel, da arrematação, né? Você conclua a sua arrematação. Então, a gente destaca isso, eu destacaria isso como 4 diferenciais, vamos dizer assim, bastante relevantes para a compra através de leilão, para arrematação, sim. Nossa, muito bom, Vicente. Eu não fazia ideia desses níveis de detalhes. E aí, puxando uma questão com relação à segurança, até fazer um gancho de 1 horinha, 2 atrás, você deu uma nota, não foi, para o Jornal Hoje? Está ligada essa questão da segurança com o que você trouxe hoje no Jornal Hoje, com relação a esse conteúdo? Faz parte, porque, na verdade, foi uma reportagem, foi uma entrevista que eu concedi
Foi veiculada agora há pouco no Jornal Hoje, da TV Globo, onde a gente, na verdade, eu tenho concedido essa entrevista para alguns meios de comunicação, falando para as pessoas terem cuidado com compras, com arrematações em sites falsos de leilão. Quer dizer, eu sempre destaco que isso nem é arrematação em leilão, são sites falsos. Não temos casos registrados, é bom destacar, de sites falsos de leilões de imóveis. Tá? Isso é um mundo que está acontecendo em leilões de veículos, tá, Tati? Porque as pessoas, em veículos, elas optam por comprar rápido e, às vezes, na pressa de fazer um bom negócio, de comprar um carro muito rápido, terminam caindo no site falso. Então, é bom você abordar isso, porque quanto mais a gente fala nisso, costumo dizer que contra crimes virtuais, o melhor remédio é a informação, né? Então, a gente tem abordado muito isso para que as pessoas, quando forem fazer leilão, fazer negócios, seja com leilão, seja com compra, seja com e-commerce, com o que for, tenham bastante cuidado, bastante atenção, né? Para não fazerem negócios sem as cautelas devidas no mundo digital. E aonde a gente encontra os ambientes corretos, né? Os direcionados de fato, onde que a gente deve buscar esse tipo de negociação? Quais são os... Para onde a gente buscar? Eu sugeriria o Imóvel Web. Aí sim, gostei. Na verdade, assim, a gente tem a sugestão principal é essa: se consulta imóveis nos canais de busca, mas nós temos também nós mantemos uma página que é legal, chamada leilãoseguro.org. É muito legal, faz parte da Associação da Leiloaria. A gente mantém uma página onde as pessoas trazem denúncias de páginas falsas. Então, se você for lá e colocar o nome e encontrar um site falso, não faz negócio, porque provavelmente aquele já teve denúncia, ela é mantida pelas próprias pessoas que enviam denúncias. Então, a gente sugere sempre ter cuidado. Repito, imóveis a gente não registrou nenhum caso de site falso, mas vai saber, né? Então, a gente pede que sempre, quando for fazer qualquer tipo de negócio no mundo digital, né, Tati? É sempre ter muita atenção. Você jura, puxa, mas isso aqui está uma excelente oportunidade. Seja para comprar uma TV, um carro ou até um imóvel. Né? Então, tenha atenção. É muito bom você trazer esse assunto, porque eu sempre que posso, eu falo isso. A gente defende muito a comercialização online. Leilão no Brasil online já está consolidado há mais de uma década. Mas agora, acho que todos os temas estão muito frágeis perante a quantidade de fraudes, né, que nós temos aí no mundo digital. Certo, isso mesmo. Muito bom ter trazido essa questão também. Vicente, e os leilões hoje, os que são os realizados leilões, eles são apenas os extrajudiciais, judiciais? Como são hoje os leilões existentes aqui no nosso mercado? É bom explicar. O grande volume de imóveis em leilão no Brasil hoje, ele decorre de duas origens principais. Ele decorre dos leilões judiciais, e aí eu posso explicar um pouquinho o que são esses leilões judiciais, e dos leilões extrajudiciais de financiamentos, oriundos de financiamentos. Então, as pessoas vão conseguir entender se eu separar assim bem claramente. Leilões judiciais são todos aqueles leilões de imóveis que ocorrem por determinação do Poder Judiciário. Então, vamos lá, houve alguém ou alguma empresa tem uma dívida e o Judiciário, seja ela trabalhista, seja ela fiscal, seja ela cível, alguém tem alguma dívida e o Judiciário, dentro de um devido processo, penhora um imóvel, né? No caso, apreender veículo, mas penhora um imóvel e determina a alienação judicial daquele imóvel. Então, esse é um leilão judicial. São muitas oportunidades, eu diria milhares de imóveis são levados a leilão nessa condição, e qualquer pessoa pode comprar, Tati, é muito interessante. Tá incomodando um pouco a luz? Agora sim. Não, né? Bem. Então, ótimo. Então, assim, existe uma quantidade imensa de imóveis e são oportunidades gigantescas. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito, que é o seguinte: leilão de imóveis no Brasil ainda não começou. As pessoas ainda vão começar a conhecer, porque no mundo todo tem isso. Então, voltando à explicação especificamente, os leilões judiciais decorrem de determinação judicial. Seja numa vara trabalhista, seja numa vara de fazenda pública, seja numa vara civil, eles decorrem disso.
dando uma resumida para que todo mundo entenda. E cada um tem uma regra específica, aí você tem imóveis residenciais, terrenos, fazendas e toda a infinidade de imóveis. Os outros leilões são os extrajudiciais, como o próprio nome já diz, são fora da determinação judicial. E o grande volume de imóveis que vão a leilão com essa característica extrajudicial são aqueles recuperados de financiamento. Para que as pessoas possam entender, você financia um imóvel, compra um imóvel e, por algum motivo, não consegue pagar o imóvel. Isso faz parte, não tem nada, não é nada em excesso, faz parte da economia. A grande maioria, 99% dos financiamentos imobiliários, as pessoas pagam e seguem. Mas tem 1% que as pessoas não pagam, por vários motivos. Né? Mas e aí é legal também, eu faria um destaque, só entrando um pouco nesse conceito, é muito interessante isso, porque é muito importante o leilão nessa fase, porque o leilão faz parte do processo de financiamento. Tem que ter um bom leilão para que o financiamento transcorra, sabe? Faz parte do processo do financiamento imobiliário no país. E no mundo todo, tá? Não é no Brasil. Em todos os países do mundo, quando você concede crédito, você precisa ter a forma de recuperar aquele crédito em caso de inadimplência. Então, no Brasil, imóveis que, por algum motivo, o contrato não é concluído, seja por inadimplência, seja por um outro cancelamento qualquer, esse imóvel vai a leilão. E aí também nós temos um volume de oportunidades colossais. Os maiores bancos financeiros brasileiros levam centenas de imóveis a leilão todos os meses e com todas as garantias de estar comprando o imóvel diretamente dessas instituições financeiras. Olha que legal a procedência. Você está comprando em um leilão público, com um leiloeiro oficial, dando toda a legalidade, a validade, fé pública aquele ato. Você está comprando um imóvel que já era de um financiamento, o que passa a ser uma chancela, quer dizer, olha, é um imóvel que o mercado financeiro já o recebeu como garantia de financiamento. Já o aprovou, né? Já o aprovou, já o avaliou, já certificou, tem procedência, e você está arrematando ele de uma grande instituição financeira. Olha que conjunto de boas referências. E aí vem a última, que é a cereja do bolo, que é a oportunidade de você comprar isso 20%, 30%, 50% mais barato do que o valor de mercado. E tem mais uma cereja no bolo. Você pode comprar ele financiado no próprio leilão. Olha que legal. As pessoas não sabem disso. Você pode arrematar um imóvel pagando somente 20% do valor do imóvel, 30%, 25%, e o próprio imóvel que você está comprando, Tati, é a garantia. Ainda pode ser financiado. Não, ele é a garantia. Você já compra, você dá só o sinal e ele passa a ser a garantia. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho certeza que as pessoas, por não conhecerem, e a gente vai contribuir com essa iniciativa do Imóvel Web cada dia mais, trazer mais pessoas para conhecer esse universo. Verdade. A gente fala tanto de comprar, mas eu, proprietária de imóvel, eu posso colocar meu imóvel à venda através de leilão, Vicente? Aí você levantou a bola, que esse é o assunto que eu mais gosto. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu falei de duas origens, né? Eu falei dos imóveis judiciais e do extrajudicial. O extrajudicial é tudo aquilo que não vem por determinação da justiça, vem por vontade das empresas, organizações e das pessoas. Nesse contexto, qualquer pessoa física, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode vender seu imóvel em leilão livremente. Basta procurar uma organização de leilão através dos meios de comunicação. Obviamente, eu sugiro uma com mais de 25 anos de mercado, chama Leilão VIP, especialista nisso. E aí você apresenta o teu imóvel, você vai ter uma série de pessoas especialistas para te dar suporte, para te orientar. Muito, muito legal você trazer isso, que assim, mas então você está dizendo que é melhor vender através de leilão e não vender com o meu corretor ou com a minha imobiliária? Não, uma coisa não concorre com a outra. São completamente diferentes. Existem as características de cada comercialização, percebe? Tati, é muito importante. A importância da imobiliária, a importância do corretor é campeã. Existem imóveis que devem ser vendidos através de corretores e existem imóveis que devem ser vendidos através de leilão. Você fala, mas peraí, é o imóvel? Não.
é o momento. Ou seja, através do leilão, você precisa de liquidez. É uma forma de você buscar a melhor oferta naquele momento. E quer saber outra coisa que o leilão permite? Que você venda o imóvel ainda que você tenha dívida. Mas posso? Pode. Se você tiver com dívida de condomínio, se você tiver com algum processo que é para pagar sobre o imóvel, se você tiver com alguma restrição sobre o imóvel, o leilão permite que isso sendo absolutamente exposto em edital, que o imóvel vá a leilão, com aquelas regras, com aquela condição. Então, assim, isso é muito legal que as pessoas saibam. Puxa vida, eu estou precisando tanto levantar dinheiro, mas eu tenho uma dívida ainda com o meu apartamento. Eu posso vender esse apartamento no leilão? Entre em contato com a gente, manda uma mensagem e a turma vai te orientar, porque é possível, sim, você alienar um imóvel em leilão público, ainda que ele tenha alguma restrição, ainda que ele tenha alguma dívida. Por quê? Porque o leilão é obrigado que tudo isso seja tornado público para que o interessado, o comprador, saiba. Então, você valida essa relação, entende? Olha, vou te dar um exemplo. Meu imóvel vale R$ 200.000, mas eu tenho uma dívida de condomínio de R$ 15.000 e eu tenho uma dívida de IPTU de R$ 10.000. Então, o que você faz? O leilão público traz isso obrigatoriamente no edital, então ele dá garantia para o vendedor e para o comprador de que só é aquilo que incide sobre o imóvel e, obviamente, isso vai ser deduzido do preço. Então, você permite que aquela pessoa que está precisando fazer liquidez naquele momento consiga ofertar o imóvel. E esse é um dos motivos dessa parceria que a gente quer oferecer para a sociedade brasileira, para as pessoas, né, Tati, essa possibilidade de conhecer, Claro. né? E, acima de tudo, é transparente, né? Você vê muito transparente as informações, ficam tudo muito claro. Realmente, eu acho que tem tudo para começar a impulsionar leilão no Brasil, né? Acho que a falta de conhecimento não permite as pessoas entrar numa modalidade tão interessante, né? Desconhecimento gera preconceito sobre qualquer assunto, Claro. E o leilão tem um pouco de histórico a contribuir com isso. Por quê? É importante a gente falar, porque no Brasil, historicamente, o leilão sempre esteve ligado a massas falidas, sempre esteve ligado a processos judiciais, e isso é importante e continua, e é muito importante as pessoas saberem que um leilão realizado no processo judicial ele é muito importante para a resolução do problema entre as partes. Quer dizer, você vende um bem, você paga as partes. Então, isso construiu a história de leilão no Brasil. Só que no mundo todo, o que tem valor, que as pessoas querem encontrar o melhor valor naquele momento, elas põem em leilão. E a gente acredita que no Brasil, cada dia que passa, isso vai estar acessível para maior número de pessoas. Vamos ajudar. Vamos, e, Vicente, me fala uma coisa, e como que a gente deve se preparar para participar? Quais os documentos necessários para realmente participar, né, de um leilão? Tá. Olha, os documentos são muito simples, né? Os documentos são muito simples para participar de um leilão, para você arrematar. Os documentos são documentos pessoais. Caso você vá participar de um leilão e vá buscar o financiamento, cada edital vai dizer que documentos vão ser necessários, mas são documentos simples de maneira geral. Em relação à compra em leilão, é importante um destaque, é que o leilão sempre você precisa, ele vai exigir as regras de arrematação de acordo com cada edital público. Então, cada leilão tem uma regrinha. Então, olha, esse leilão aqui pode ser parcelado, aquele pode ser parcelado em tantas vezes. E aí eu pulo para outra informação que eu acho que é a mais importante. Para você participar de um leilão, os documentos são padrão, são na verdade, documentos exigidos costumeiramente em qualquer negócio imobiliário. Não difere muito. Mas o mais importante, Tati, que eu sempre destaco para todo mundo, é tire todas as dúvidas. Pergunte, consulte. Para comprar um imóvel, para comprar um bem de valor, que às vezes é o sonho da pessoa, nunca perguntar é demais. Então, assim, a gente aqui tem total tempo, disponibilidade para te ouvir, para tirar qualquer... Não tenha vergonha de perguntar nada, mas vem cá, o que é esse negócio de lance aí? Como é que é esse lance? Por que eu dou de 1.000 em 1.000 e não de 2.000 em 2.000? Me fala uma coisa, e se cair minha internet? E se sabe, tudo, pergunta tudo. Pergunta tudo. Por quê? Porque é muito importante você ter segurança. Leilão no Brasil, ele é muito transparente. Muito. Absolutamente tudo você pode e deve perguntar. Se você chegar em algum lugar e você perguntar qualquer dúvida e não quiserem te responder, sai dali, porque
com toda certeza essa pessoa não entendeu que o mundo mudou. Entendi. E quem pode participar de leilão, Vicente? Tem alguma assim... Não, alguma Todo mundo restrição, pode participar? alguma característica Alguma específica? restrição? Isso. Não, Tati, não tem. A rigor, de maneira geral, no Brasil, todas as pessoas capazes, né? A legislação brasileira é muito clara quanto a isso. Aqueles que são capazes de contratar, aqueles que têm capacidade na vida civil, podem arrematar em leilão, salvo alguns contratos específicos que vêm com regras específicas. Aí, porque não é excesso de preciosidade, mas podem dizer, puxa, mas o leiloeiro diz que qualquer um pode comprar, aí você vai, por exemplo, comprar um imóvel que era de uma área de mineradora, numa condição... Então, tem situações raríssimas que vão dizer, olha, só pode arrematar esse imóvel pessoas jurídicas nessas condições e tal. Tirando essas exceções, a arrematação pública, que é para quem a gente está falando, né? Eu só estou colocando para não deixar aberto a resposta, mas, assim, salvo essas exceções, a compra em leilão público é aberta para qualquer pessoa civilmente capaz. Acompanhando o edital é a melhor forma, não é isso? Os detalhes, tudo no edital. Sempre. Tem dúvida, pergunta. Não sanou tua dúvida, não compra. Sabe aquela frasezinha que tem nas estradas, quando a gente viaja? Na dúvida, não ultrapasse? É verdade. No leilão é na dúvida, não lance. Verdade, isso aí. Muito bom. Sempre esclareça a sua dúvida. Isso vale para qualquer coisa, bem da verdade é isso. Mas, no leilão, sempre isso é muito importante. Se você me permitir, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. É que quando você arremata nos leilões judiciais, nos leilões extrajudiciais, você tem a segurança de que o seu valor depositado, o valor que você pagou, ele está garantido ou pelo judiciário brasileiro, nos níveis, ou trabalhista, ou estadual, ou federal, ou pelas instituições financeiras. Então, assim, você nunca vai perder o seu dinheiro. Você nunca vai ter problema com isso, né? Então, assim, é muito seguro. Esse é um recado que eu não posso deixar de falar. Se você vai fazer um bom negócio ou um mau negócio, depende da forma que você me escutou aqui a dizer, olhe bem, faça conta, conheça, pergunte. Na dúvida, não lance. Muito bom. E qual que é a melhor forma, Vicente, de se avaliar as oportunidades de leilão? Assim, tem algumas dicas para entender quais as melhores oportunidades disponíveis? Tem. Eu sempre costumo dizer assim, para você se tornar investidor em leilão de imóvel, você precisa se dedicar, porque aí você está optando, né, por uma atividade. Então, sugiro que dedique-se a isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca me meti, por exemplo, a ser investidor de bolsa. As pessoas lá compram ações, vendem... Eu acho que aquilo tem pessoas que passam seu tempo cuidando daquilo. Então, eu não faço isso. Eu não tenho muito dinheiro para fazer isso também, pode ser por isso. Mas, de qualquer forma, eu nunca me meti a fazer isso por uma questão óbvia. Eu não dedico meu tempo a isso, eu dedico meu tempo a pensar em leilão. Então, obviamente, eu não dedico. O que eu quero dizer? Para ser investidor, aí eu sugiro que você se conheça primeiro, observe se essa é a sua natureza de empreender nessa área, e aí visita, conversa, vem aqui, toma café, bate papo, começa pequeno, começa testando, conhece quais são as áreas, quais são as oportunidades. Você quer investir em quê? Imóveis residenciais, você conhece isso. Você quer investir em quê? Imóveis rurais. Você são imóveis comerciais de alto padrão, pequeno padrão. É um universo. Então, essa é uma sugestão que acho que se aplica também a todas as atividades. Analisa primeiro quem é você e qual é a sua escolha. Se você quer começar a investir para comprar um imóvelzinho para você, trocar o apartamento que você mora por um melhor, se você, puxa, eu vou conseguir aqui, eu tenho uma pessoa que quer comprar o meu apartamento com essa grana, se eu for para uma oportunidade em leilão, eu consigo comprar com o mesmo dinheiro um melhor, um maior, eu estou querendo... Aí não, aí é tranquilo. Aí você começa a visitar os sites, começa a entender quais são os imóveis que melhor se adequam ao teu padrão, àquilo que você quer. Você começa a participar dos leilões, faz o cadastro e começa a assistir. Você pega um leilão com áudio e vídeo, assiste. Aí anota todas as dúvidas. É tranquilo. Anota todas as... Caramba, o leiloeiro falou isso. Vou anotar aqui, vou perguntar.
Sabe assim, e está tudo aberto na internet, no mundo digital, Tati. É Muito fácil. bom, muito bom. Pegar esses detalhes todos, para participar para conhecer e depois participar efetivamente Exatamente. para negociar. E a parte do lance, Exatamente. como que é essa questão do lance, como que se dá o lance mínimo, como que esses valores são estipulados? Isso é de acordo com cada oferta? Aí também há uma separação sempre baseado no vendedor. O lance mínimo ele é Tá. baseado no critério de quem está vendendo. Então, por exemplo, se o judiciário vai vender um imóvel, se é um imóvel ainda naquela separação que eu fiz, judicial, o lance mínimo vai ser definido por uma avaliação judicial. É feita uma avaliação judicial, tem um processo, vamos dizer assim, um procedimento específico para aquilo, e a partir daquela avaliação judicial, ele vai ao primeiro leilão por aquele valor. Então, foi avaliado esse apartamento em R$500 mil. Em segundo leilão, que pode acontecer no mesmo dia ou em até 15 dias, dependendo do formato do processo, do procedimento, no segundo leilão ele pode ser vendido por até 50% daquele valor. E aí abre-se uma oportunidade. Mas, caramba, 50% do valor? Sim, é assim que a lei brasileira estabelece. É um procedimento da legislação brasileira. Então, ele tem uma avaliação e, olha, que 50% é uma diferença muito grande, né? Então, vocês imaginam o espaço que tem para você fazer um bom negócio no imóvel. No extrajudicial, você tem o mercado financeiro, que é onde você tem o maior número de imóveis oriundos, né, do mercado financeiro. E nesses leilões, eles têm uma avaliação que é baseado em 2 fatores. Eles têm um valor da dívida, e aí esse valor da dívida geralmente é bem menor do que o valor de mercado, e ele tem algumas regras de regulagem, que essas regras são legais e são também administrativas de cada instituição financeira. E tem também o terceiro tipo de valor mínimo de imóvel, que é esse, por exemplo, da Tati, que vai levar o imóvel dela a leilão. Então, a Tati pode dizer o seguinte, olha, eu quero muito vender esse imóvel, eu preciso vender ele agora. E aí eu volto lá para o que eu estava falando. Você pode deixar o teu imóvel? Meu imóvel vale R$200 mil, um exemplo hipotético. Eu tenho tempo para vender o meu imóvel, vou procurar o meu corretor de confiança, vou procurar a minha imobiliária de confiança e vou pôr esse imóvel lá porque é o valor estipulado de mercado. E eu tenho tempo para fazer isso. Mas, caramba, eu não tenho tempo. Eu preciso agora, ou porque eu preciso quitar alguma dívida, ou porque eu preciso comprar um outro melhor ainda, que é uma oportunidade que eu não posso perder, eu preciso de uma oferta agora. Como eu vou saber que a oferta que eu consegui é a melhor oferta para aquele momento? Não tem jeito, Tati. É leilão. É leilão. Então, você vai pôr o imóvel lá e nós vamos chamar 100 mil, 200 mil, 500 mil compradores dos nossos bancos de dados de investidores. Sim. E vamos dizer, alguém quer o imóvel da Tati? Olha aqui, ó. Ela está disposta a ouvir ofertas, não é obrigado a vender ainda, a partir, por exemplo, de R$100 mil. E aí a Tati tem alguém que fala, eu pago 105, outro 110, outro 120. E assim você tem uma disputa que pode atingir os 200, que a Tati queria, que é o que vale, ou pode atingir somente 170, 180. Mas naquele momento, 180 mil é um bom negócio, resolve a vida da Tati, aí ela decide, Vicente, pode vender o imóvel, porque os 180 é até mais do que eu precisava agora para comprar o imóvel dos meus sonhos, porque no outro eu estou ganhando mais do que 20. Sabe, cada negócio é um negócio, sabe? Assim, então, a nossa proposição é tornar fácil para que eu estou percebendo que você está entendendo claramente com todo mundo. E você não é especialista em leilão, você é especialista em novos negócios. É verdade. Mas não está fácil de compreender? Ah, muito. E, aliás, eu tenho uma coisa para te contar. O pessoal está adorando a nossa live, muitas perguntas. Vou direcionar para ti aqui umas perguntas que já estamos recebendo no nosso chat. A Maria Luísa Ferreira está perguntando se quem compra um imóvel paga apenas o lance e a comissão do leiloeiro ou pagará as dívidas também. Acho que você citou lá um pouquinho quando é anunciado uma certa dívida, mas conta para a Maria Luísa um pouquinho os detalhes. Show. Maria Luísa, 99% dos casos, você não tem nenhuma dívida a ser paga. Por exemplo, os editais regulam isso, tá? Mas o mais importante, porque é obrigatório que seja colocado no edital público exatamente
todo e qualquer valor que tenha pendente sobre esse imóvel. Essa é a maior segurança. Vamos voltar para o exemplo da Tati? Se o imóvel da Tati vale 200 mil e eu ponho ele a leilão, eu tenho que dizer exatamente qual é cada centavo que tem sobre aquele imóvel, para que o comprador saiba quanto ele tem que pagar menos, porque no leilão isso tem que ser exposto. Então, se houver, a grande maioria não tem absolutamente nada, por exemplo, nos judiciais, um pouco de juridiquês, mas é necessário para responder a Maria Luísa, né? Sim, Maria Luísa. Um pouco de juridiquês, mas é importante. Tem um instituto jurídico chamado Modo Originário de Aquisição de Propriedade. Esse modo originário de aquisição significa dizer que é uma forma que o bem, a cadeia do bem, ela é rompida com todo o passado do bem. E leilão, na legislação brasileira, é um modo originário de aquisição de propriedade. Não guarda nenhum vínculo com débitos passados, com problemas passados. Ele zera, é como se você estivesse comprando do zero. Então, essa informação ela é muito importante para você perceber que nenhum problema acompanha o bem e nenhuma dívida que não esteja especificada, descrita no edital. Por isso que o edital público ele tem que ser publicado, ele tem que ser divulgado, porque ele é a garantia do comprador e do vendedor. Está respondido? Maravilha, maravilha. E aí o João Martins está perguntando: quais cuidados devo ter para arrematação de imóveis ocupados? Isso é um ponto, né? Legal. Acho que é um dos temas que são bem sensíveis, né? Quando o imóvel ele está ocupado, né, Vicente? Conta para gente. É porque assim, a legislação, lembra que eu falei que uma vez posto no edital as condições e ela estando clara, o arrematante vai ter acesso às informações sobre o que ele está comprando. E, obviamente, tudo isso é deduzido de um preço. Ou seja, se esse imóvel está ocupado, e ele pode sim, tem muitos imóveis, principalmente dos imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Lembra que sempre eu faço essa separação, judicial e extrajudicial. Que eles podem sim, a legislação permite que a pessoa esteja ocupando o imóvel. E cabe informar que a grande maioria é bom que esteja ocupando, porque você não tem depredação, você não tem problema nenhum. Só que para o comprador, a legislação brasileira é claríssima. O juiz determinará a emissão na posse em até 90 dias. Então, assim, a segurança do comprador do imóvel, ela é total, tá? Em ter o ocupante no imóvel. Esse ocupante, eu dou sempre esse caso como exemplo. Eu faço leilões de imóveis há 25 anos. Eu não vi nenhum caso, salvo uma decisão processual onde um imóvel foi vendido e a pessoa ficou com o imóvel do outro. Porque ainda que seja cancelado, ainda que houvesse qualquer tipo de problema naquele imóvel, estou falando do judicial, tá? Ainda que tivesse qualquer tipo de problema, o seu dinheiro é devolvido integralmente, porque ele fica depositado no juízo até você ter a posse do seu imóvel. Isso é muito importante, tá? O dinheiro não vai para ninguém. Se você compra e você pede a emissão na posse. Até que o imóvel lhe seja entregue, seu dinheiro fica lá depositado judicialmente. Então, você não tem como perder. Entendo. Eu acho que isso também emenda na pergunta da Aline Mendes. Eu espero que o Vicente também tenha te respondido, Aline, tá? Relacionado aos procedimentos dos imóveis que estão ocupados ainda. E aí a Luciana Ramos, Vicente, ela pergunta: arrematei. Como proceder, né, com os valores a serem pagos de documentação, entrega de chave? Como que é esse procedimento, esses pormenores que acontecem após o arremate, né, ao interesse daquele determinado imóvel? Legal. Volto mais uma vez para o princípio. Tudo está disposto em um edital. Agora, os procedimentos... como que é o nome dela? É a Luciana Ramos. Luciana Ramos. Luciana, os procedimentos para transcrição, né, para o registro em seu nome, eles são um padrão, eles não mudam muito, tá? Eles seguem o padrão normal de uma compra de imóvel. A diferença é que, ao contrário de você utilizar uma escritura pública de compra e venda, você vai ter uma carta de arrematação, tá? Se for expedida pelo juiz, ela vai assinada pelo leiloeiro, pelo juiz e tal. Ou se for num leilão extrajudicial, ela vai assinada pelo leiloeiro. Por isso que você tem a segurança da fé pública de um leiloeiro oficial assinando a carta. Então, você transcreve o imóvel, passa o imóvel para o seu nome. Então,
não tem muitas, vamos dizer assim, não é aí onde você vai ter muita novidade, onde você pode ter algum tipo de surpresa. E nós, hoje, nós damos total suporte e orientação quanto a isso. Tá? Então, essa parte aí, depois de comprar, eu costumo mais ou menos, se você fez tudo certo, se você olhou, escolheu o imóvel, Sim. fez uma boa pesquisa, comprou pelo preço que você queria, depois de comprar, eu sempre sugiro não se preocupar com isso, ir atrás de comprar um champanhe e comemorar com a família. Muito bom. Esse é o melhor. Imóvel, depois que a gente compra, a gente vai comemorar. Com certeza. E olha só, o Augusto Ezagui está dizendo assim, no site da VIP Leilões eu só vejo os anúncios de veículo, cadê os de imóveis? Onde estão, Vicente? Legal, Isaac, Conta para o legal. Augusto. É que lá tem um link, não, é porque é o seguinte, isso é legal, nós temos uma separação, são dois sites que você vai ter os links lá, VIP Leilões está ligado a veículos e Leilão VIP a imóveis. Se você entrar no Leilão VIP, você só vai ver imóveis, não vai ter um carro. Entendo. É uma separação para que fique mais fácil para que você conheça quem quer comprar imóvel. Às vezes pode ficar chato só trabalhar e vendo um monte de carro. Não que a gente não queira vender carro também, mas quando você quer comprar imóvel... Mas eu vou dar uma notícia boa para ele, que vai sair agora em breve, uma versão nova, onde você vai ter tudo num lugar só, numa visão de marketplace, e você vai poder distribuir ali a sua vontade, como você quiser, você vai formatar o site para você. Se você quiser ver tudo junto, você vai ver tudo junto. Se você quiser ver tudo separado, você vai ver tudo separado. Tá? Mas Leilão VIP, www.leilãovip.com.br é o site parceiro do Imóvel Web nesse grande projeto. E, Augusto, você também pode ver os imóveis da Leilão VIP dentro do Imóvel Web também. Inclusive, acessa lá o nosso canal de leilão na nossa homepage e você encontrará também os imóveis da Leilão VIP lá, tá? Uma pergunta também, Vicente, do Charbel Barroso. Imóveis que... os imóveis não podem ser visitados, esses que estão ocupados, né? Como que se procede com isso, né? Nesse interesse de conhecer mais sobre o imóvel? Fica aquela aquisição no escuro? Como que fica essa questão? Vou mexer aqui na minha luz. Tá. Acho que está muito claro aqui a luz no meu rosto. Para mim estava bem também. Para mim estava bem, está ótimo. Acho que assim está bom. Tá bom. Olha só, Tati, o Charbel faz uma pergunta que é muito interessante, que termina nos ajudando a clarear mais ainda o que representa a compra do imóvel em leilão. Quando você tem um ocupante e você não tem acesso ao imóvel integralmente, de fato, alguns casos você tem, a pessoa libera, está até interessada em vender pelo melhor valor possível, e aí ela consegue melhorar se ela está quitando a dívida. Outros não. Quando você não tem acesso, o que acontece? O que acontece? Bom, eu não tenho acesso a ver aquele imóvel no detalhe. Ou seja, eu vou pagar menos por aquele imóvel. Eu sei que eu consigo ver, num prédio, eu consigo ver um outro igual, eu sei qual é o valor médio daquele imóvel, eu sei qual é o custo do metro quadrado. Então, aí, quando você não consegue ter acesso ao imóvel, isso implica diretamente no preço que você vai arrematar. Olha que coisa interessante. E aí você tem oportunidades gigantescas de comprar imóveis mais baratos. Pensa que tudo não impacta no preço? Então, eu costumava dizer assim, eu vendi alguns imóveis há uns anos atrás, eu não sou tão velho, mas já faz umas décadas aí, e eu vendi uns imóveis e a gente tinha essa questão, a gente dizia, olha, é como vender um imóvel com uma onça dentro. O cara compra, e aí ele compra e vai pagar mais barato. Então, é uma representação de que você tem pessoas que acham ótimo quando vai alguém para comprar o imóvel e apresentam o imóvel e tal, e falam bem, porque tem interesse que o imóvel seja vendido, e tem outros que falam, não vou mostrar o meu imóvel. E tem outros que o imóvel está fechado. Está fechado, você não tem acesso. Verdade. Aí como as pessoas fazem? Procuram informação no vizinho, procuram informação no zelador, se é um prédio, e aí tudo vai impactar. E aí, por que é leilão? Porque você vai dizer quanto você quer pagar. Caramba, esse apartamento vale 200 mil, voltando para o exemplo de 200 mil. Mas e se ele tiver, por exemplo, com os vasos quebrados, eu não consegui entrar, danificado ele não está, porque é um apartamento, ele não está aqui, a estrutura está boa. Então, se tiver com os vasos, quer saber de uma coisa? Eu só vou até 120 mil nesse imóvel, porque se eu comprar e ele tiver inteiro, comprei por 50% do valor.
Alguém do lado vai dizer, eu acho que vale 130, alguém vai dizer que vale 140, sabe? Essa é a magia. Então, Essa é por a isso que magia, você é a toma a palavra. decisão, entendeu? Essa Essa é a palavra magia. é magia, muito gostei. E Essa é aí, a magia. uma pergunta direcionada dos nossos usuários, né? Uma vez dado o lance, eu posso cancelar? É possível desistir dessa compra que eu fui lá e, puxa, dei o lance, mas não quero mais? É possível, Olha, Vicente? uma das condições do leilão é o seguinte: se você der um lance antes do pregão, porque assim, como funciona hoje? Você tem os imóveis que são abertos, eles ficam abertos no site e as pessoas já podem ir dando seus lances. A gente fala, olha, vai lá, dá teu lance. E ele fica aberto durante um período de exposição, mas no dia e hora marcados para o leilão, aí o leiloeiro ou a ferramenta ou o sistema abre para encerrar aquele leilão. E aí é como eu disse, vamos voltar ao exemplo dos 200 mil. Eu já tenho 150 mil, quem me dá mais? É o padrão de um leilão normal. Se ninguém me der mais, eu vou vender. A partir de batido o martelo, você não pode cancelar. Por quê? Porque provavelmente você deixou que outro fizesse o negócio. Isso então, é verdade. se você deu um lance antes, puxa, dei um lance, mas o leilão ainda não encerrou. Eu estou arrependido. Vai lá, procura o leiloeiro, explica, e ele vai cancelar o lance, porque ninguém tem interesse, Tati, de vender nada forçado a ninguém. Não tem sentido isso. Então, como é importante quando o comprador, quando a pessoa interessada vai lá antes e fala assim, olha só, eu dei um lance nesse imóvel, mas eu estou em dúvida. Como o leilão ainda não encerrou, eu posso tirar meu lance? Que bom que você falou, tira o lance, não tem problema. Vai lá, tira a tua dúvida, resolve e volta para o leilão. Agora, depois de ofertado o lance, aí não, porque aí você gerou, você frustrou o leilão, entendeu? Provavelmente uma outra pessoa perdeu o seu negócio por sua causa. E aí, se for judicial, provavelmente tem uma multa, né? Tem uma multa estabelecida, não é nada de outro mundo, mas você gerou dano a alguém. É como você comprar um carro, rodar com o carro, e depois eu quero devolver. Você pode devolver, só que você vai ter prejuízos que você gerou a alguém, tá bom? Muito bom. E olha, vou te contar, Vicente, a nossa audiência aqui tem um pessoal que está bem inteirado, viu, nas negociações de leilão. O Ricardo Manara mandou uma pergunta assim, ó. Em um leilão, verifiquei que foi omitida a informação de um processo judicial daquele imóvel que estava no edital. No caso, eu arrematei, mas o leilão pode ser anulado pela omissão dessas informações? Ficou claro? Acho que de repente foi omitido. Claríssimo. E se sim foi omitido algo, qual o prazo de se ter acesso a essas informações? Enfim, ficou claro para ti? Claríssimo. É Ricardo, né? Sim. Ricardo, essa tua pergunta é muito interessante. Ricardo Manara. Ricardo, é muito interessante essa tua pergunta. Sim, se essa informação foi omitida e ela compromete principalmente o seu interesse sobre o imóvel, você pode sim arguí-la como vício de nulidade, sem dúvida alguma. Lembre-se que todo o tempo que eu tenho falado aqui, a segurança, o edital, é a segurança máxima para o vendedor e para o comprador. Então, isso é um conceito e um requisito do leilão que a gente não permite que seja, a legislação brasileira não permite que seja questionado. Então, a resposta é objetiva. Sim, isso ele pode ser cancelado. Agora, você me pergunta assim, eu devo cancelar ou não? Aí é uma questão sua, porque, pensa, eu comprei o imóvel, fiz um grande negócio, mas por algum motivo, se foi judicial, o judiciário esqueceu de dizer que tinha uma dívida de R$ 500 do condomínio, um exemplo. Puxa, mas o imóvel vale muito mais. Isso é motivo para que eu cancele ou não? Você vai optar como você vai agir. Mas esse direito você tem, então isso é sim um vício passivo de nulidade e você pede o seu dinheiro de volta, tá? Isso é inconteste. Quanto ao tempo para você fazer isso, quanto ao prazo para você fazer isso, você só precisa observar que tipo de leilão nós estamos falando, tá? Só precisamos observar. Se for um leilão extrajudicial, você vai ter o prazo para transcrição da carta. Você vai ter o prazo para transcrição da carta, desde que você não tenha tido conhecimento disso, porque pode ser algo que você não tenha tido conhecimento. E aí a prescrição passaria a contar da data que você teve conhecimento, tá? Então, assim, é muito seguro. O princípio da transparência e o princípio da segurança
para o arrematante no leilão no Brasil, Tati, é algo inconteste. A legislação de leilão no Brasil, para você ter uma ideia, ela foi promulgada em 1932. Você está brincando? Ela foi, de 1932 a legislação. Ela é uma das normas legais mais duradouras e mais consolidadas na República, porque ela pensou em todas essas questões de segurança para quem vende, para quem compra. Em 2015, ela foi atualizada, simplesmente dizendo todas essas normas também se aplicam para os leilões pela rede mundial de computadores. Quer dizer, ela era tão boa que ela simplesmente foi atualizada, Sim, trazendo esse escopo legal para a internet. para o ambiente online. Que O ambiente bacana. online. Muito bom. Ainda perguntando sobre imóveis ocupados, um dos nossos usuários pergunta, né? Um imóvel que está com inquilino, ele pode ser também leiloado, mesmo com um inquilino morando? Claro que pode, sem dúvida alguma. E se houver qualquer tipo de direito de preferência contratual daquele inquilino, ou que seja reconhecido quando do financiamento, isso também tem que estar no edital. Então, pode ser leiloado, sim. O que geralmente acontece é quando se arremata um imóvel com a pessoa ocupando, seja ela o ex-proprietário, seja ela um inquilino, seja ela um terceiro, seja quem for, geralmente, eu te falo assim, 99,99% dos casos, quando o comprador procura ou manda algum representante lá, a pessoa se propõe a entregar o imóvel em um prazo, olha, me dá 60 dias, porque a legislação é clara, repito, em 90 dias o juiz vai dar a emissão na posse para o comprador. Então, isso é muito tranquilo hoje no Brasil, você ter acesso a essas informações que, repito, estão todas estipuladas no edital. Tá certo. E no que tange ao tempo que o imóvel fica em leilão, Vicente, quanto tempo, né, assim, quanto tempo é previsto o imóvel em leilão? E se ele não for vendido, o que acontece? Se mantém por um período indeterminado? Como que funciona essa parte do período? Não, nos leilões judiciais, o imóvel vai a leilão a primeira vez, pelo valor da avaliação. Como eu falei, em segunda praça, em segundo pregão, ele vai para 50% do valor. Então, salvo um erro muito grande, ele vai ser vendido. Ele vai ser vendido. E se ele não for vendido, ele vai ser reavaliado mais baixo e vai a leilão de novo. O imóvel no leilão extrajudicial, ele continua até ser alienado indefinidamente. Nos outros leilões extrajudiciais, ele vai muito do comportamento de cada instituição, ou de cada empresa, ou de cada pessoa, né? Quando é o imóvel oriundo da alienação extrajudicial, do financiamento imobiliário, Tati, ele tem um rito específico, né? Então, se for no leilão no leilão da alienação fiduciária, ele tem um primeiro leilão, depois, 15 dias depois, ele tem um segundo leilão, e depois ele entra nos leilões regulares até ser vendido. Geralmente, ele vai sendo atualizado o preço, vai sendo reduzido o preço até ele ser vendido. Então, o que a gente sugere é que, se você observou um imóvel que é do seu interesse, ele por algum motivo não está no preço que você deseja comprar, dificilmente ele vai estar caro, tá? Mas se ele estiver num preço que é um preço acima do que você deseja, você pode esperar. Ele pode ser que ele seja vendido, e aí paciência, outra pessoa comprou. Foi um risco do negócio que você optou. Mas se ele não foi vendido, provavelmente ele vai voltar por um valor menor. Essa é a regra, vamos dizer assim, na grande maioria dos casos. Bacana. Vicente, conta para a nossa audiência como tem sido a parceria da Leilão VIP com o Imóvel Web. Assim, ó. Olha, tem sido uma oportunidade maravilhosa. A gente está construindo um caminho novo. A gente está construindo aí a possibilidade de trazer informação acima de tudo, trazer transparência para esse mercado. Não que o mercado careça de transparência, mas que as pessoas conheçam dele, né? Trazer conhecimento, acho que assim ficaria melhor, para o mercado brasileiro como um todo. Desmistificar, eu acho que esse também é uma das nossas metas, desmistificar. Imóvel Web vem conosco nesse projeto também como a possibilidade, Tati, eu acho que aí entra com mais ainda força, como trazer mais uma opção para a sua audiência, né? Verdade. O seu parceiro, para
para todos aqueles, inclusive as próprias imobiliárias, os próprios Sim, corretores, que tenham um cliente que desejem, cara, vamos pôr esse imóvel no leilão. Então, assim, a ideia é trazer opções, né? Me lembro que eu estava conversando com o Léo na live que a gente fez, e a gente falando o seguinte, Léo, hoje o mercado não tem espaço para pegadinha, não tem espaço para o que não seja transparente. Então, verdade. a nossa proposição, e a gente se identifica muito em relação a isso, que a gente quer trazer transparência, tirar dúvida de todo mundo e principalmente, dar oportunidade para as pessoas optarem por mais um canal, né? Mais uma forma de comercialização. Então, eu estou muito animado com esse projeto. Mojo, que bom. Então, você está me dizendo que as imobiliárias podem entrar em parceria com a Leilão VIP? Claro. Maravilha. Puxa, não só podem, como devem. Imobiliárias, construtoras. Gente, se você quer fazer uma promoção, por exemplo, cara, vamos fazer um leilão de alguns imóveis ou de um imóvel, ou vamos fazer, por exemplo, vamos chamar nossos clientes que estão com imóveis em carteira há muito tempo. Caramba, você está com imóvel aí há muito tempo, você quer sentir o mercado, você quer pegar uma oferta. Leilão, por exemplo, Tati, de aluguel. Leilão de aluguel, já pensou nisso? Caramba, eu tenho imóveis que eu não consigo alugar e eu tenho um custo muito alto, por exemplo, com IPTU, eu tenho um custo muito alto com manutenção. Quer saber de uma coisa? Eu vou leiloar um contrato de aluguel. Nossa, isso eu não sabia. Isso eu não sabia mesmo. Olha só, vou leiloar um contrato de aluguel, onde o lance inicial vai ser somente o custo com o imóvel. Certo. E 3 anos de contrato. Para o proprietário, pode ser uma grande oportunidade de manter o seu imóvel ativo com um bom inquilino e não ter a despesa de estar mantendo. Estou dando aqui só algumas ideias. Leilão, você pode testar, utilizar e vender qualquer tipo de bem, de direito. Já fiz leilão de cada coisa, já fiz leilão de pedaço, de parte, de sala. Eu já fiz leilão de 1/5 de um quintal de uma casa. Eu já fiz leilão do pomar de um sítio. Como é que você é dono do pomar de um sítio? A gente já fez leilão de tudo. Então, assim, oportunidade de um açude. Como é que você leva? Né? Então, assim, essas coisas é importante desmistificar. E você pode fazer isso com qualquer imóvel seu. Nossa, Vicente, eu acho que a gente tem assunto aqui para ir até 6 horas, né? Nesses níveis de detalhe, realmente a gente tem precisa marcar outras edições como essa. E nós já até passamos de 1 hora da nossa live. Como você quiser. Eu queria saber se ficou alguma coisa assim que é muito importante, porque são tantas perguntas que eu não queria deixar passar nada. Será que a gente falou de todos os temas mais importantes aqui? Eu acho que sim, eu acho que a gente abordou, eu acho que a gente conseguiu, claro, no tempo de 1 hora, né, dar uma pincelada geral. Você está de parabéns, porque você conseguiu conduzir muitíssimo bem e, acima de tudo, com muita objetividade, trazer um pouquinho de cada coisa. Eu acho que a audiência aí conseguiu ter uma amostragem, né, geral sobre o que é a nossa atividade, sobre o que é o mercado de leilões, aí para quem sabe despertar o interesse, despertar a curiosidade e mergulhar um pouquinho mais fundo. Eu acho que foi campeão, estou muito satisfeito. Aliás, eu quero deixar aí o convite para todo mundo, esse vídeo ficará acessível dentro da nossa página do Imóvel Web. Nós também fazemos os comunicados para a nossa base também de usuários, nós vamos continuar fazendo esse trabalho de ajudar, né, a trazer essa informação tão importante para o setor. Estou muito feliz de estar aqui novamente contigo, Vicente, agradecer a oportunidade de estar nessa troca e fica à vontade para fazer a sua despedida e falar Só agradecer imensamente, isso é um assunto que eu adoro, isso é um assunto maravilhoso. Eu tenho abordado esse assunto cotidianamente e agradecer a vocês a oportunidade, tá? Da parceria. Um abraço grande, abraço, Léo, abraço o time todo aí. Um beijo para você e me chama na hora que você quiser. Ai, obrigada, Vicente. A gente vê a paixão, assim, o brilho dos seus olhos de quando fala disso. Acho que realmente você faz o que gosta. Não tenho dúvidas. Sem dúvida alguma. Pessoal, tá muito obrigada pela audiência de todos. Mais uma vez, o vídeo estará disponível em poucos minutos. Para aqueles que perderam, para os amigos que gostariam de assistir esse conteúdo, fiquem à vontade de compartilhar.
Vicente, obrigada, beijo grande, prazer estar contigo aqui. Beijo para vocês. Até a próxima. Beijo para todos, tchau. Tchau.